Esses acontecimentos são verdadeiros, tirados da vida de Sun Nengyi, que se tornou Nora Lan. Alguns incidentes foram condensados dramaticamente para contar a sua história. Aconteceu uma década antes da grande revolução cultural da China e uns 30 anos antes da sangrenta história da Praça da Paz Celestial. Xangai, dezembro de 1941. Meu nome é Sung Nengyi. E essa é a minha história. Você pode não acreditar nela, mas eu vivi cada momento. Os anos da minha infância foram como um lindo sonho. Eu era uma princesa. Mimada, voluntariosa, tinha todos os meus desejos atendidos. Quando os japoneses tomaram Xangai, descobriram o meu reino particular. Um clamor na China. Numa distribuição Comev. Versão brasileira Dublamix, Rio.
A guerra roubou minha infância privilegiada. Ela se foi, como uma folha no vento. Ano Novo Chinês, Xangai, 1950. No calendário chinês, 1950 era o ano do tigre. Depois de um longo período de violência enlouquecedora, estávamos felizes por estarmos vivos e livres. Qual é o problema? Está com frio? Os fogos, eles perderam a magia. Parecem com tiros. Vamos, anime-se. Procure Nengi. Ela disse que estaria perto do dragão. A bandeira vermelha parecia a esperança da China no futuro. Sua filha deseja amor e muitas felicidades no ano novo. Por acaso é assim que vai ser com você? O que, mama? Essa história de marchas. Os comunistas são chineses. Eles devolveram nosso país para nós. Temos que mostrar respeito. Vem, eu tenho presentes. Universidade de Suzhou. Hoje de manhã. Claro. E você jurou? Eu não pensei em nada muito bom, então eu prometi nunca mais usar batom. Você foi sincera? Hoje de manhã eu fui. Ai, eu tô morrendo de fome. Eu soube que os comunistas pararam tudo na estrada Deus-Hall. A zona de meretrício? E o que aconteceu com as meninas? Serão reeducadas, com certeza. Eu não acho que elas levem vantagem por causa das habilidades intelectuais. Meu Deus. Roupas ocidentais. Um veterano, Lan Sheng-Sheng. Dinheiro de Hong Kong, a família dele é muito rica. E bonito também. Eu tinha esquecido que os homens podiam ser assim. Esquece. Ele nunca saiu com ninguém na universidade. É um solitário. Me dê algumas semanas. Eu vou mudar isso. Você não ousaria. Um encontro para jantar daqui a um mês. Presa em suas próprias palavras. É tão burguês. Se perder, espertinha, vai ter que fazer meus deveres de casa durante um mês. Ou fazer ele me levar a algum lugar. São deveres de mãe. Mãe, onde você conseguiu dinheiro para jogar? Onde conseguiu? Não é apropriado você me questionar. Onde? Me fala! Um antigo lenço de seda. Só um impulso. Nós o disputamos por 1 hora. Conseguimos um bom preço. Foi divertido. Me diga, filha, onde eu iria usar aquilo hoje em dia? Totalmente
completamente fora de moda. Talvez devêssemos deixar a China. Eu devia ter levado vocês quando os japoneses foram derrotados. Bobagem. Quem iria imaginar que ficaria desse jeito? Olha, eu vou ser um calo nos pés dos comunistas. E vocês vão ver, tá? E se a porta da frente estiver fechada, eu entro pelos fundos. Você não foi criada para ser um calo. Que expressão vulgar. Esse prédio tem sido usado como centro de atividades contra-revolucionárias. A exibição pública da superstição vai acabar. Superstição mascarada por falsa fé e religião. O prédio será aberto como uma fábrica. Será mais produtivo para servir melhor às necessidades de nossa grande revolução. Aqueles que forem considerados culpados de crimes serão corrigidos. É o veredito do povo. Ele. Olha, o nome dele é Lan Sheng-Shen. Precisa-se de voluntários no sábado para limpar o terreno. Por favor, cumpra seu dever para o melhor de todos. Sábado não. Eu não. Eu tenho dever para fazer. É importante ser voluntário. Temos que mostrar a disposição correta. Com licença. Precisa de ajuda aqui? Eu já terminei a minha tarefa. Não, obrigado. Estou quase acabando. Eu soube que o nosso grande líder Mao não aprova flores na Nova China. Talvez prefira ervas daninhas. Tínhamos lindos jardins floridos quando eu era criança. Cortaram essas por engano. Achei um desperdício vê-las junto com o mato. Não fomos apresentados como se deve, me desculpe. O que é isso? É dever de casa.
Sim? Você mora aqui? Nossa, que surpresa! Eu estou vendendo entradas para um concerto em benefício de crianças pobres. Chopin. E eu estou por aí, batendo em qualquer porta. Chopin? É. Desculpe, mas estou indo para Hong Kong. Ah, mas o concerto é daqui a 2 semanas. E você volta a tempo. É claro que você não perderia 2 semanas inteiras de aula, né? Suas entradas são muito caras? Olha, eu tenho um ótimo plano. Eu não sei se sabe, mas as meias de nylon desapareceram de Xangai. Se você concordar em comprar para mim em Hong Kong, eu vou ficar muito, muito agradecida. E em troca da sua gentileza, eu compro 2 entradas para o concerto. E então as entradas não vão te custar nadinha. Eu acho que isso já dá. Tá me pedindo para comprar meias de nylon? Se isso não for problema para você, eu agradeceria muito. Acho que devíamos comer primeiro. Jantar e concerto. Isso até parece um encontro. Obrigada. De nada. Olha, não vai sair caro, não. Eu não como muito. Espera. Você sempre carrega tanto dinheiro quando faz compras? Seu pai atrasou. Alguma coisa aconteceu. Agora demora mais, mama. Não é a bicicleta. Tinha um corvo na janela da cozinha hoje de manhã. Ai, mama. Você se preocupa à toa. Não use esse tom condescendente. Eu leio os sinais. Vou atrás de Shek Tong Ting. Ela vai te convencer. Ele nasceu na madrugada de 11 de setembro de 1900. Uma nuvem negra está sobre ele nesse momento. Agora você acredita em mim? Vocês trouxeram a vergonha para a China. Nossos soldados se envergonham desse passado decadente. Ela é macia debaixo da blusa? Parece até uma pombinha. Seu animal! Tira a mão de mim! O que é isso? Ela estava querendo fugir. Você não parece ser uma prostituta. Meu pai é um médico muito importante do Hospital Huan Tong Textile.
Ele não foi para casa na hora do jantar. Os seus homens me detiveram, tenente. Quando eu ia ver que emergência atrasou meu pai. Talvez meus homens tenham exagerado um pouco. Nossas desculpas, Song Ningyi. Já posso ir agora? Mas é claro. Mas não é bom andar por aí à noite sozinha. Xangai tem pessoas muito perigosas. Vai levar muito tempo para que sejam erradicadas por aqui. Obrigada, tenente. O meu cartão, por favor. Busquem perdão do nosso grande líder mau, ou serão postos de lado como inúteis e vadias. Com licença, eu sou a filha do Dr. Sung. O senhor sabe se meu pai ainda está trabalhando? Dr. Sung? Eu não conheço ele. Não conhece? Impossível, ele trabalha aqui há anos. Esse hospital tem muitos médicos novos. E você quer saber sobre o Dr. Sung? Onde está o meu pai? A senhora viu o Dr. Sung? Papai? Não devia estar aqui, Ningyi. Não, por favor. Papai, o que estão fazendo com você? Eu estou em submissão ao povo. Vá para casa. O Dr. Sung é um homem limpo! Um patriota que ama o seu país! Não! Por favor, cala a boca. Só vai piorar as coisas para o Dr. Sung. Superpopulação e tecnologia moderna são sementes do capitalismo para a autodestruição. Um dia, as máquinas substituirão o homem em todas as profissões. E as massas vão esquecer como se trabalha. Suas sociedades entrarão em colapso por dentro. É por isso que todo cidadão da China deve experimentar o treinamento de trabalho. O tempo em que não haverá classes está próximo. Uma nação de trabalhadores. Tem algo a dizer? Com licença, senhor. Que providência está sendo tomada para proteger os direitos dos inocentes? Aqueles que foram ou serão acusados injustamente. O líder mau já disse várias vezes: uma revolução não é um banquete. Identifique-se. Me fala dos seus pais. Por quê? Porque eles são sua família. Bom.
Minha mãe tem pés pequenos. Na verdade, bem pequenos. O meu pai tem várias concubinas. E eu não sei quantos meio-irmãos eu tenho. É tudo o que tem para dizer? E não é o bastante? Eu acho que você pôs a sua vida entre muros altos. Tá estudando psiquiatria? Ela conseguiu mesmo. Vão retirar esses cartazes horríveis quando formos embora? Seu pai roubou dinheiro do hospital. O crime dele é contra o povo. A verdade deve ser publicada. Mentiras também podem ser publicadas. As testemunhas confirmaram. É só ver os depoimentos. Vocês não têm uma confissão do Dr. Sung? Nengui, já chega. A humilhação da nossa família diminuiu quando me formei com honras pela Universidade de Suncheon. 1953. Eu me formei em terceiro lugar na minha turma. Os professores comunistas não puderam ignorar minhas conquistas. Eu impus respeito. E foi maravilhoso. Minha filha disse que você ajudou muito nos estudos dela. Ah, eu duvido que ela precise de ajuda. Eu devo ter conhecido sua mãe antes da guerra, no clube francês. É possível. Minha mãe gostava muito de jogar. Ah, eu queria poder ir lá comemorar. Por quê? Gostaria de jogar com fantasmas? Bem, se só os fantasmas aparecessem, eles não cobrariam o jantar, não é?
Você sempre leva os amigos até a porta? Dias especiais não deviam acabar nunca. Por que disse aos seus pais que eu te ajudei nos estudos? Só queria que eles ficassem em débito com você. Ah, é? E pra quê? A gente não pode entrar? As paredes têm ouvidos. Divido apartamento com 2 outras famílias. Eu gosto daqui. Anda, vem. O velho palácio fica no fim da rua. A governanta costumava me levar para passeios controlados por essa rua. Nas tardes de terça e nas manhãs de sexta. Sempre nos dias marcados. Passeio controlado? Como assim? Eu e a Shirley ficávamos na carroça, enquanto a governanta ia puxando. Shirley? Quem é Shirley? Ela era uma estrela americana de cinema da minha idade. Foi bombardeada durante a guerra, mas completamente restaurada. Ainda bem que não modificaram. Um grande general vive aqui agora. Você sempre brinca com tudo, né? Não vai chorar. Agora um sorriso bem feliz.
Beijar na Nova China não é só de gosto duvidoso, mas pode ser prejudicial à saúde. Eu li isso no jornal hoje. Isso não depende das partes envolvidas? Ai, acabei de deitar numa pedra. Não é uma pedra, é um ovo. 2 dúzias, eu acho. É um antigo costume para dar sorte. E eles têm que ser vermelhos? É a cor da fertilidade. Eles já fizeram a mágica. Vamos comê-los no café. Nengue, me promete uma coisa. Qualquer coisa. Ensina nosso filho a rir. 1954. Meu nome é Lang Neng Yin. Eu tenho a oportunidade de ministrar a vocês 2 cursos: História e Ciências Políticas. Vocês foram selecionados para estudar aqui porque são brilhantes soldados. Nosso governo está dando a vocês a oportunidade de serem alunos brilhantes também. Esse será um curso intensivo. Vocês ganharão conhecimento de 6 anos em 3. Parece que tenho instruções agora. De acordo com a nossa política, todos os professores serão examinados. Eu não estou entendendo, coronel. Por que a sua família ficou em Xangai quando seus parentes fugiram com suas fortunas pessoais? Quando o mercado de ações despencou e todo o dinheiro foi convertido em ienes japoneses, nos tornamos refugiados em nossa própria cidade. Mas ainda assim, o meu pai não quis deixar a China. Pode me dar um pouco de água, por favor? Com que idade seus pais a matricularam na escola cristã McTyler? Com 9 ou 10, eu não sei muito bem. Por que a mandaram para um colégio de missionários? Eu não sei. Para aprender. Não seria lógico sugerir que eles fizeram isso porque tinham fortes simpatias pelo cristianismo? Eles não são religiosos. O meu pai teve uma instrução católica na França, mas eu nunca soube que ele orasse. E depois da guerra, foi matriculada num internato também cristão. A Mary Farron School era presbiteriana e tinha alto nível acadêmico. Foi aí que se tornou cristã? Eu era jovem. Impressionável, não durou muito. Foi só uma coisa que eu fiz enquanto eu estava na escola. Por que essas perguntas a deixam desconfortável? Meu bebê não gosta de ficar tanto tempo sentado. Ela casou com um homem de Hong Kong. Ele comprou meias de nylon para ela. Ele contrabandeou para a China. Obrigado. Contrabando é um delito grave. E isso também será considerado. Primeiro, escreva sobre sua vida na Mary Farrow School. Considere cada acontecimento do seu período com os presbiterianos. Você deve devolver todo o papel usado, mesmo os rasurados.
Mas a minha família, o meu bebê, eu tenho que ir para casa. Considere como um capítulo da sua autobiografia. Quanto mais escrever, mais cedo o problema estará resolvido. Na China, o nome da família dá um significado à pessoa. Eu escrevo isso com plena consciência de que a história de minha família é de maior importância do que o que eu me tornei. Depois da derrota dos japoneses em 1945, meu pai nos trouxe de volta para a nossa amada Xangai. Eu tinha 13 anos. Muitos dos meus colegas de escola usavam crucifixos de ouro no pescoço. Eu não queria dizer que eu não era cristã. Então eu disse a eles que estava guardando meu pescoço para um colar de pérolas perfeitas. Primeiro, eu tive dificuldade em acompanhar minhas colegas. Os professores geralmente falavam da Bíblia e falavam de Jesus Cristo de uma maneira muito natural, como se ele fosse mais que uma figura histórica. Eu achava isso muito complicado, mas eu esqueci. Meus estudos tomavam as minhas atenções. Sua escrita é muito específica. Como se estivesse escondendo alguma coisa. A ficção pode devagar mais no estilo. Não sou escritora de ficção. Como autocrítica e confissão são os primeiros passos para a reforma social, eu vou tentar explicar meu envolvimento com o cristianismo nessa época tão estranha. Ele começou como uma sementinha plantada em meu espírito. Eu estava longe dos meus pais e bastante sozinha. Deus, você está me ouvindo? Por favor, me ajude sendo meu amigo. Em horas de muita tensão, eu dizia ser cristã. Foi na noite antes de encararmos os exames de habilitação para a escola. A grande dedicação às notas dos testes me deixaram apreensiva. Quando cheguei aos 16 anos, o Deus cristão foi esquecido. Eu agora sigo o grande líder Mao como instrutor e guia.
A religião vai acabar desaparecendo da história humana. Mas será um processo demorado de reeducação. As velhas ideologias e hábitos culturais do passado não podem ser eliminados em uma geração. A era do comunismo puro é um prêmio para o futuro. Esse será o milênio da China. Por enquanto, deve ser assim, se estiver pronta a nos ajudar em nossos objetivos. Isso vai ser sempre injusto assim? Talvez devesse escrever de novo, em mais detalhes. Eu estou prestes a dar à luz, coronel. Meu bebê precisa de descanso adequado. A delicadeza do seu passado é evidente. Você está preparando seu filho para a vida. Eu falei com o senhor quando eu era criança. O senhor lembra do meu nome? Camarada? Boa noite. Eu queria pedir um pequeno favor. É que eu tenho uma amiga que ensina aqui. Tivemos uma briga terrível. Eu preciso vê-la para acertar as coisas. As aulas acabaram por hoje. Minha amiga é membro do partido e é muito dedicada. As horas não significam nada para ela. Aliás, foi por isso que me deixou esperando. O nome dela é Lan Neng Yi. Será que poderia... O escritório de admissões abre às 8. Os passes são dados lá. Como pode dormir até tão tarde? Uma indulgência da classe capitalista preguiçosa. As massas revolucionárias estão trabalhando há horas. O coronel não está aqui? Ele tem afazeres mais importantes. Eu poderia pedir água, por favor? Só um copo de água. Você precisa aprender mais disciplina. Eu não tenho mais nada para confessar. Vamos te ajudar a lembrar. Levanta! Exigimos uma confissão completa de suas atividades contra-revolucionárias. Vai começar admitindo que é cristã. E se isso for verdade, qual é o crime? Nossa Constituição garante liberdade religiosa para todo mundo. Você faz joguinhos! Bate nela! Você aceitou uma posição honrosa como professora, usando uma máscara de mentiras.
Pretendia infiltrar nas mentes de nossos bravos soldados suas crenças decadentes? Isso é um absurdo. Levanta ela! Por que se casou com um homem de Hong Kong que não é membro do partido? Porque eu o amava. O amor é um conceito burguês. Ele não tem lugar nessa sociedade sem classes. Vocês falam de sociedade sem classes, mas separam propositalmente aqueles que têm passado mais privilegiado que o de vocês. Meu passado? Explique-se, sua vadia! A sua maneira de falar, o jeito frio como se expressa, talvez seja costume no norte da China, mas não aqui. Você se traiu. Nós temos que comer do mesmo prato de arroz. Vai responder sim ou não à minha pergunta. Você é cristã? Ele pode estar distante de mim, mas eu não vou negar a sua presença. Sim ou não? Sim. Não. Não! Não! Camarada, posso te incomodar e pedir para ver se ela ainda está trabalhando? Ela não vai para casa 3 noites. Você entende os problemas que os homens têm? Eu preciso vê-la. Você é louco de deixar uma mulher ter esse poder sobre você. Ponha sua mente, suas energias no seu trabalho. O que estou fazendo? Você tem 2 minutos. Deus, eu não consigo pensar. Apesar de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Mulheres são sempre um problema, né? Ainda falta muito para amanhecer. Ela deve ter encontrado um outro amigo e não quis te contar. Por favor, me perdoe pelos anos de silêncio. Ajude Sheng Sheng e os pais. Mas meu coração está com meu filho. Ai, Deus, isso é um castigo contra o meu bebê. Foi determinado que foi algum tipo de raio ou trovão. Uma tempestade.
Coronel, eu peço respeitosamente a oportunidade de falar com alguém que esteve lá. Talvez um dos soldados. Por quê? Com que propósito? Gostaria de perguntar. Se eles também viram um raio vindo do céu? Para explicar. As palavras parecem poucas. Por que o Deus cristão faria um milagre por você, já que você não o assume? Talvez ele lembre mais do que as nossas mentes lembram. Você foi dispensada do seu cargo como professora. Eu lamento por isso. Me arrependo de ter vindo. Eu posso ir para casa, coronel? Minha hora está chegando. 56 dias de licença maternidade são garantidos a todas as mulheres na China. Mas primeiro, você vai dar atenção a outro capítulo da sua autobiografia. Dessa vez, vai escrever sobre o seu marido. Quando eu vou ver um médico? Você é o número 27. O médico está com a 14. Paciência. Os primeiros bebês demoram mais. Lembra de quando eu era criança? E você me disse que eu devia ser a primeira a andar na lua. Ora, porque ninguém se lembra da segunda. Cadê Sheng Sheng? Mãe, por que ele não está comigo? Eu já lhe disse. Seguraram ele no tribunal. Até à noite, às vezes até às 11. Mama, atenção, me escuta. De todas as histórias que eu já contei, essa é a mais verdadeira. Mama, Deus me prometeu que nós vamos fugir da China. Eu não sei como, mas Ele me prometeu. Nós vamos ficar livres. Claro, querida. Ele falou bem claro. E não foi um sonho. Vai. Está tudo bem, querida. Eu quero que Shuiman veja flores e grama verde. Acha que ele vai lembrar? Vamos. Ele sorriu. Posso te fazer uma pergunta bem íntima? Chegamos ao limite da intimidade em Xangai. Hoje, a mãe do meu filho pode perguntar qualquer coisa. Você ainda acredita em Deus? É incrível como sua cabeça funciona. Deus. Você diz no sentido cristão? Mal cortou a língua dele há muito tempo. Mas eu ainda ouço a voz dele. No vento, sem dúvida.
orelhas absolutamente perfeitas e um narizinho lindo e diferente. Lenço Nengui? Vem, vovó. O que foi? Só mais 6 dias. Eles me querem de volta. Mamãe, eu tenho que encontrar leite. Para o centro, por favor. O bebê é menino ou menina? Aposto que é o primeiro. Qual a idade? Um menino. É sim, é meu primeiro. 7 semanas. E não quer deixá-lo tão cedo? Ele precisa de leite. Eu não sei quanto vou poder ficar com ele. As lojas em nossa região estão em falta há semanas. Meu turno acaba em 20 minutos. Espere. Vamos falar sobre o leite. Anda logo, vamos. Nos reunimos em dia de feira. Ninguém presta atenção. O Senhor é minha luz e salvação. O que posso temer? O Senhor é a força da minha vida. A quem devo temer? As Escrituras dizem que somos filhos da luz. Nós vemos e ouvimos o que nossas línguas nem sempre podem dizer. Vamos fazer uma oração silenciosa. O que podemos cantar? Leve minha vida e deixe acontecer. Percebi que o grupo cantava apenas com a mente e com o coração, para não chamar a atenção dos soldados comunistas. Esta irmã está sendo perseguida pelas autoridades. Ela tem necessidade urgente de leite para seu filho. Eu posso trazer leite fresco do campo toda quarta-feira. Ela devia ter leite em pó. Carregando para tão longe, o leite pode azedar. Todo o leite em pó é exportado. Mas eu tenho uma amiga que trabalha na loja do governo. Eu vou falar com ela. Hoje você vai escrever a história do seu marido. Com respeito, coronel, eu não sou íntima da história pessoal dele. Procure se lembrar de toda a conversa, desde o seu primeiro encontro.
Há um interesse particular no dinheiro depositado todo mês em sua conta vindo de Hong Kong. Muito pouco. Vem da família dele. Como mais vamos sobreviver? Você, vem aqui. Vem! Você, vem cá. Você aí atrás. Esqueceu isso ontem à noite. Não seja tão distraída da próxima vez. Obrigada. Mama, eu trouxe leite. Leite em pó. Ah, você encontrou. Ele acabou de dormir. Sinto falta de você. Eu conto cada segundo que estamos sozinhos, como capítulos de um livro. Ele não vai ter infância. Sheng Shan, eu tenho um plano. Não me diga nada. Eles comparam nossas histórias. Nós temos que ir com muita calma para viver mais. O que mais você trouxe de Hong Kong além das meias? Eu já disse. Devo ter trazido 2 camisetas e pijamas. Por que deu preferência àquele restaurante antes do concerto? Eu vi o cardápio, os preços eram baixos. Onde você comprou todos os registros fonográficos que tem em seu apartamento? Era uma coleção de muitos anos. Quanto deu exatamente a conta do seu jantar? Eu não me lembro. Que importância tem isso? Por que o seu pai tinha tantas concubinas? Os homens ricos têm esse apetite para o sexo? Sua mãe não tem paixão? Cala a boca! Sheng Shan. Eu estou pronto para mentir. Mas eu não sei o que dizer. O que eles fizeram com você? Eu queria ver se ainda servia. Ainda ouço você tocar piano. 2 teclas presas. Você estava louco. Para! Para! Como nós nos conhecemos? Eu sabia que você seria meu desde a primeira vez que eu te vi. Você pensa nas hipóteses. Porque a verdade é impossível de se encarar, não é? Hoje veio a tentação de dar a eles o que querem e deixar que ganhem e que eu perca. Tudo estaria resolvido. Não olha para mim. Eles nos vergam como juncos ao vento.
Nossas separações são mais eloquentes que nossos encontros. Às vezes eu penso, vamos ousar ser amáveis mais alguma vez? Eu sei que valorizam um coração confiante. Mas Shang Shen está mergulhando num desespero interno. Por favor, perdoe a iniciativa se ela não for correta. Quarta é dia de feira. Eu sempre tento ir. Os legumes vêm direto da roça. Você compra lá? Eu não sei se vou estar livre na quarta. Pode enviar isso para mim? Para Hong Kong? A passagem. Qual foi a última vez que viu seu pai? Meu pai? Ele está detido na clínica há muitos meses. Eu não sei a data exata. Recentemente, o Dr. Song pegou uma gripe. Ele foi removido para o hospital para observação. Talvez devesse visitá-lo. Coronel, eu peço respeitosamente sua permissão. Papai. Estão te tratando como um granfino. Quarto separado para um paciente gripado? E sua mãe? Está muito preocupada com você. Mas nunca deixa Shen Man fora de vista. Conhece a mama. Prometa, Nengui. Prometa que vai cuidar dela. Talvez deixem você ir para casa. Afinal, é só uma gripe, não é? Querida, você sempre teve muitos sonhos. Você é mais que uma filha para mim. Papai. Eles estão experimentando um novo remédio. Só que ele causa muito sangramento. Enfermeira! Enfermeira! Preciso de ajuda! Nossa filha, Chen Wei, tinha 1 mês quando o papai nos deixou. O crime foi assassinato, sem prova de intenção. Temos que aceitar o que vier e engolir a amargura. Oh, Deus. Eu lhe confesso. A minha fé é pouca. Nem todos vão escapar do fogo ilesos. Alguns tropeçarão.
para que sejamos refinados, purificados em seu nome. Quando plantamos sementes de melão, colhemos melões. Quando plantamos sementes de feijão, colhemos feijões. Quando plantamos sementes de fé, encontramos Deus. Quero agradecer por ajudarem meus filhos. E por me ajudarem. Essa é a nossa irmã do pelotão de fuzilamento. A China viu muitas coisas e alguns de nós chamariam de milagre desde a Revolução. Ele me enviou uma mensagem por nossa irmã. Nosso Senhor pede que confie nele, um dia de cada vez. Os dias se tornaram semanas, as semanas em meses, e os meses viraram anos, um dia de cada vez. Façam o que ele diz! Façam o que ele diz! Acabou de chegar a notícia de que seu marido acabou de confessar que faz espionagem. Um espião culpado por conspirar com governos estrangeiros. Eles me disseram que você confessou que eu sou um espião. Que eu traí o meu país. Mentira! Mentira! Disseram que você foi muito convincente. É mentira! Tá tudo bem. Tá tudo bem. É impossível. Agora não. Realidade, mama. A realidade é sempre possível. Eu vou a Shekton Ting. Vou comprar a mais forte poção de ginseng. E você deve ir à casa de banhos, sentar numa banheira de água quente. Passou o tempo das poções, mama. E já estou no 2º mês. Você recebeu uma carta de Hong Kong hoje de manhã. Onde está? Ali. Por que não me disse logo? Porque você paralisou meu coração. Calminha, meu amor, calminha. O pai dele está morrendo, coronel. Ele pede para ver o filho pela última vez. Minha sogra anexou um atestado assinado pelo próprio médico. Eu peço respeitosamente uma permissão de saída de 30 dias para o meu marido visitar o pai nessa hora de tristeza. Que garantia você me dá que ele voltará em 30 dias? Eu sou a garantia. Os pais dele nunca viram os netos. Eu peço humildemente que sua filha possa acompanhá-lo. O seu marido foi designado a um campo onde sofrerá a reforma pelo trabalho.
Todas as pessoas educadas devem aprender a trabalhar com suas mãos. A ordem não pode ser adiada por 30 dias, coronel? Como sabe que ele não vai abandoná-la? Eu tenho filho dele. Os laços de família continuam importantes mesmo na nova China. E estou grávida de 2 meses. Ter filhos é a prova de que estamos vivos. Prova de que valemos a pena. Não seja sonhador. Eles nunca vão te deixar sair. Eu vou voltar. Não. Você nem deve pensar nisso. Eu não posso te ver mais nos meus 20 anos. Talvez nem nos meus 30. Mas, por favor, espere por mim. Se eu tiver 40, a mama sempre disse que um grisalho é bem-vindo. Tomara que você concorde. Eu tenho instruções para Tin Wei. Boa viagem para seu marido e sua filha. A pena por fugir para Hong Kong é de no mínimo 10 anos de prisão. Só que eu não vou fugir, coronel. Foi decidido que você vai servir no lugar do seu marido, no trabalho forçado, até ele voltar. Eu soube que você foi professora. Eu lecionei química durante 17 anos. Não conversamos aqui. Mas eu sinto falta de uma conversa inteligente. Eles nos tratam como animais. Mas o que está em nossas mentes não vai embora nunca. Não me ajude. Sai daqui. Eu estou aqui para pedir uma permissão para viajar.
Eu pretendo visitar parentes em Hong Kong durante os 56 dias da minha licença maternidade. Devia ter pedido meses atrás. Seu filho vai estar nascendo antes dos pedidos serem vistos pelas agências oficiais. Mas pelo menos vou poder preencher os formulários apropriados. Os formulários são fáceis. O processo é que é difícil. Alguma notícia para Lang Neng Yi? A minha permissão para viajar? Claro, tenho notícias para você. Vá para o banheiro. Você fede feito um mendigo. Eu vou voltar em 2 dias. Eu disse que estava sonhando. 2 dias! Próximo. Lan Mengui, vá ao departamento médico. Eu não estou sentindo o bebê mexer já faz 2 dias. As batidas do coração estão bem. Há evidência de uma infecção renal e por isso é que retém os líquidos. A enfermeira lhe dará uns comprimidos de vitamina C. Você pode ter errado nos cálculos do tempo. É o seu 9º mês? É. O bebê não vai nascer na China. Onde então? Eu esqueci de perguntar. É num lugar livre. Eu não entendo como Deus fala com você diretamente. Porque ninguém mais pode enviar a mensagem. Uma vez eu li um livro sobre santos cristãos na Idade Média. Eles falavam como você. Eu tenho a promessa dele, mama. Ele prometeu manter você viva naquele buraco do inferno? Essa vaca velha está muito lenta. Aquele bebê vai ser jogado junto com as pedras. Como você encontra forças?
Vocês dizem ao mundo que o Partido Comunista trouxe a liberdade para a China. Eu quero ir a Hong Kong, ver meu sogro que está morrendo. Vocês não me deixam ir. Eu estou usando meus 56 dias de licença maternidade para viajar e não interferir no meu treinamento de trabalho. Vocês não têm motivos para recusar um visto. Por favor, chequem com outros departamentos para ver o que estão fazendo com meu pedido. Passou de 21 palavras. Você perdeu a noção. Vai ficar muito caro. Cada palavra é importante. Eu vou pagar. Para onde quer mandar isso? Para o nosso grande líder Mao Tse-tung, para Chun Enlai, vice-ministro de Relações Exteriores, e a Polícia Central em Beijing. Eu não sei para quem. Mas você quer mandar 3 telegramas de 75 palavras para Beijing, é isso? Acontece que eu tenho dinheiro. Deixa eu ver a sua conta. Você de novo? Sem perguntas, vá embora. Por que ninguém em Xangai tem alguma resposta? Eu tenho que ir até o topo da escada. Vá para onde você quiser, desde que esteja longe daqui. No topo da escada! Você! Tá grávida! Fora! Volta! Volta! Foi muito ruim você usar essa história de licença maternidade. Em 56 dias dá para dar a volta ao mundo. Depois eu volto para Xangai, capitão. Fede como um mendigo e é esperta como um mendigo. Beijing me ligou 2 vezes para falar de você. Esse escritório tem sido muito criticado. Você nos fez perder a moral. Assine e vá para esse endereço. Eu ia tomar um chá. Por favor, sente. Vem. Eu imaginei que seus filhos cresceriam debaixo da bandeira vermelha. Você teve ideias capitalistas desde que nasceu. Mas seus filhos... talvez sejam um objetivo pessoal. Ocupou bem o espaço do seu marido. Eu adoraria a oportunidade de expressar isso pessoalmente. Pode ser possível, coronel. Um dia. Uma autoridade maior garantiu sua permissão para viajar. É evidente que você não vai voltar para a China. Isso só Deus sabe. A China é o meu lar, coronel. Por favor, leve o seu Deus com você. Diga a ele que é a última chance dele escapar.
Em uma década, ele estará trancado no museu. Para fazer isso, coronel, vocês vão ter que aprisionar o vento. Boa viagem. Você também vai, mama. Ele me prometeu. Agora deixe eu ir. Por favor. Uma porta abrirá para você. Xanã. Olha. Eu vou até lá. Nengi! Conseguiu chegar aos 20 anos. Olha pra nós. Tô tão envergonhada. Eu senti sua falta. Quando nosso filho nascer, prometo que serei jovem de novo.
Você venceu, Nengi. Venceu por todos nós. O filho de Nengi nasceu em liberdade em 20 de agosto de 1958. Em 1960, sua mãe fugiu para Hong Kong. A promessa foi cumprida, um dia de cada vez. You are